Queridos irmãos, aqui é o pastor Jetson Lidório, gravando aqui o resumo, digamos assim, do livro de Gênesis, que eu estou escrevendo. Eu resolvi já há alguns anos fazer o comentário, do livro do Gênesis. E como é muito grande, eu estou ainda trabalhando, eu resolvi já apresentar o primeiro volume. O primeiro volume seria a introdução, não o comentário em si, mas a introdução ao comentário. Quer dizer, para que eu possa apresentar, que o título da obra completa é esse, Gênesis, apresentando as origens ao século 21. Né? Então, para que eu possa apresentar esse comentário, eu preciso mostrar para os meus leitores, para quem vai também me assistir aqui, resumindo o livro em vídeo, eu preciso mostrar quais são as bases hermenêuticas, qual é a minha fé, dentro do cristianismo, qual é o ramo do cristianismo, assim por diante e tal, para que os leitores e os meus ouvintes, eles possam entrar no mundo, na minha cosmovisão junto comigo, para fazermos essa viagem, Eu imagino que é como você, por exemplo, ler um romance. Você, por exemplo, assistir um filme dos contos de Nárnia, de C.S. Lewis, aí você vai ter que, você penetra. Quando é um filme, quase que sem querer você já penetra. E você começa a ver todas aquelas coisas, aqueles animais diferentes, e aquele mundo diferente. É como se você dissesse assim, olha, faz de conta que eu pertenço a esse mundo. Eu vou viajar com ele nesse mundo e ouvir a história que ele tem para contar. Eu gostaria que você adentrasse comigo. Para você adentrar comigo, mesmo que você tenha outra fé diferente, ou até não tenha fé, mas você vai permitir a fazer essa viagem comigo dentro da minha cosmovisão, e você vai interpretar e ser edificado dentro da tua, ou vai mudar, ou vai, de alguma forma, nós vamos juntos, em diálogo, crescermos juntos aqui. Então, esse trabalho, Gênesis apresentando as origens ao século 21. Então, nós vemos o seguinte, que aqui eu faço uma introdução, e nessa introdução eu apresento a obra toda, quer dizer, o comentário em si, o porquê desse comentário. E depois então eu vou passar para o volume primeiro, Para o volume primeiro. Então, algumas coisas do livro que não preciso mostrar aqui, porque seria muito enfadonho, E eu vou passando então agora para a introdução, Muito bem. Gênesis, apresentando as origens ao século 21. Ali tem um slide, Então, embora tenha a pessoa de Cristo como o seu centro, a revelação em seus perímetros se estende até os confins da criação. Isso aqui são palavras de Calvino, tá? João Calvino. Você já está percebendo que eu sou um teólogo reformado, Muito bem. Então, embora tenha a pessoa de Cristo como seu centro, a revelação em seus perímetros se estende até os confins da criação. Isto é, ela não permanece isolada na natureza e história, à semelhança de uma ilha no oceano ou uma gota de óleo sobre a água. Pelo contrário, a revelação está intimamente ligada ao todo da natureza, ao todo da história, ao todo da humanidade, ao todo da família e ao todo da sociedade, à ciência e também à arte. Isso aqui você já percebe como que depois do iluminismo, o iluminismo, as pessoas buscando, antes da reforma, buscando o conhecimento das línguas originais e de tudo mais, buscando, aí deu na filosofia o positivismo. O positivismo levou a algumas coisas boas, mas levou a muita coisa ruim, porque o positivismo levou ao materialismo, ao comunismo, ao socialismo e ao niilismo e tantas outras coisas. Porém, depois disso também surgiu nessa mesma época a busca generalizada mesmo do conhecimento, a volta à Bíblia. Não queriam mais só, sabia que a Bíblia que os padres tinham acesso era a Vulgata,
né, traduzido para o latim, né, a Vulgata, mas então eles queriam ver como era essa Bíblia no original hebraico, era aramaico e grego. Eles queriam saber exatamente o que dizia em tudo e tal. A reforma foi trazendo uma reestruturação, uma visão de mundo diferente em que toda a criação de Deus, toda a sociedade, a vida em família e tudo mais, né, da natureza e na história de toda a humanidade diz respeito a Deus e diz respeito à revelação de Deus e diz respeito à nossa vivência com Deus. Então a reforma trouxe isso, né? Então nós vamos ler e nós vamos buscar a interpretação desse livro de Gênesis através dessa cosmovisão reformada, não é? Então, muito bem. As intenções, então, desse projeto Gênesis que é apresentar as origens ao século XXI. Por quê? Né? Porque eu até, quando eu comecei, desejei escrever o comentário de Gênesis, eu pensei assim, mas gente, tem tanto comentário, né? E será que precisa? Aí eu fui dar uma olhada nos comentários, tanto modernos como de Calvino, os comentários ao Gênesis, desde Agostinho e dos pais da igreja e tudo mais. Então eu percebi o seguinte, que cada um tinha uma mensagem de aplicação do mesmo texto, não mudando o texto, mas aplicação, porque foi um engano muito grande quando a pessoa, ele erroneamente falou que a Bíblia tem que ser atualizada, mas na verdade eu acredito que no fundo, o que ele tinha aprendido antes é que a Bíblia, ela aplica, a Bíblia é uma só, mas a aplicação da Bíblia a cada geração, ela precisa ser atualizada a aplicabilidade, porque a nossa linguagem muda, as próprias culturas mudam, a Bíblia ela é aplicada para novas línguas, novas etnias, e é a mesma Bíblia, né? A mesma Bíblia. Mas então a nossa geração do século XXI, digamos assim, o início desse século XXI precisa de um novo olhar sobre o Gênesis, né? Então nós vamos ver isso aqui, dentro de algumas limitações, claro, né? Então, a introdução a esse projeto, né? As intenções do projeto Gênesis, apresentando as origens, então aqui eu escrevo. Quando os jovens saem de casa, isso aqui é de um livro que eu tirei, chamado Pierce, né? Pierce, 2021. Ele diz aqui, quando os jovens saem de casa, muitas vezes abandonam a religião, né? Em que foram ensinados também. No passado, muitos voltavam para o cristianismo depois que se casavam e tinham filhos. Mas hoje, um crescente número está se afastando definitivamente. Agora ele pergunta, existe esperança? Pode uma visão de mundo bíblica nos unir com os recursos para enfrentar o desafio? Quer dizer, essa visão de mundo, ela precisa ser atualizada, né? Ela precisa, o pregador, aquele que interpreta, aquele que profetiza esta palavra aqui para o mundo, ele precisa, como Spurgeon dizia, né? Que o pastor e o pregador, ele tem que ter a Bíblia debaixo de um braço e o jornal debaixo, naquela época não tinha internet, nada disso, né? O jornal debaixo do outro braço. Eu queria dizer o seguinte, que não se pode pregar a palavra de uma forma eficaz se você não estiver pregando para aquela geração, para aquela cultura e para aquela cosmovisão e até mesmo a microcultura que você está inserido. Então, existe esperança? Quer dizer, o Pierce pergunta, pode uma visão de mundo bíblica nos unir com os recursos para enfrentar o desafio, reverter o padrão e confiantemente estabelecer nossa posição em arena pública? A resposta é retumbante sim, diz o Pierce. Então ele escreve aqui, a busca da verdade oferece uma estratégia nova e original para responder às questões levantadas pelos jovens e por indagadores de todas as idades, né? Então, quando eu resolvi escrever este comentário, né, eu estava querendo dedicar principalmente aos jovens acadêmicos e aos professores também que se interessarem, né? E em segundo lugar, todos aqueles, como ele disse aqui, né, por indagadores de todas as idades, né? Muito bem. Em outras palavras, o Pierce está dizendo o seguinte, olha aqui, ó, jovens perdem a fé quando chegam às escolas universitárias
Eles não sabem como equilibrar. É claro que ele não está dizendo só sobre isso, eu estou aplicando aqui, porque ele está dizendo que quando a pessoa vai viver, trabalhar e tudo mais e tal, ele acaba se esquecendo de Deus, aqueles que já são cristãos. Os que não são, eles vão se endurecer cada vez mais contra Deus, né? Mas nas universidades é pior, né? É atacada a própria intelectualidade, né, dos jovens. Então, eles não sabem como equilibrar a visão de mundo que é apresentada com a da Bíblia, quer dizer, a visão do mundo, né, que a natureza nos oferece, porque nós podemos esquecer um pouco a visão da nossa própria sociedade, da nossa própria cultura, a interpretação, essa cosmovisão interpretativa, e buscar uma cosmovisão mais natural, naquilo que está sendo revelado na natureza, né? E então essa cosmovisão, ela não é incompatível com a verdade da Bíblia, quer dizer, a verdade da natureza, aquilo que verdadeiramente é correto nas leis físicas, químicas, biológicas, ela nunca é incompatível com a verdade que está na palavra de Deus. Por quê? Porque o mesmo Deus desta palavra, né, que fez escrever essa palavra, é o mesmo Deus que escreveu a natureza, escreveu ele com a palavra, com a linguagem matemática, né? É igual a MC ao quadrado. Isso foi Jesus que inventou. E talvez Einstein descobriu só uma parte, quem sabe. Quem sabe vai ter uma outra coisa aí ainda que Jesus escreveu na natureza, com a sua matemática celestial, e vai ter descoberto é igual a MC, Y, X, tal, ao quadrado. Quem sabe vocês? Mas o ponto que nós chegamos até agora, aquilo que é verdade, não é incompatível, nunca será incompatível com a Bíblia. Porque quando o Einstein falou, fez muitas fórmulas e chegou a essa fórmula é igual a MC ao quadrado, né? Ele descortinou para o mundo uma nova realidade sobre a relatividade do tempo. E na Bíblia, no Novo Testamento, já o apóstolo já escreveu há muitos anos atrás, quase 2000 anos atrás. Irmãos, 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, a relatividade do tempo já estava lá há muito tempo aqui na Bíblia, né? Muito bem. Então, nós vemos o seguinte, que diante de tudo isso, nós vamos chegar ao volume primeiro, que é exatamente a introdução ao estudo. Não é o estudo propriamente do Gênesis, mas a introdução. As bases hermenêuticas, né, que eu vou apresentar aqui para que vocês possam se guiarem, né, e possam, junto comigo, fazer esta grande viagem, né? Então, neste volume, que é o primeiro volume, que é essa introdução, né, sobre o livro bíblico do Gênesis, apresenta as bases hermenêuticas para o estudo. Bases hermenêuticas para o estudo do Gênesis, né? Muito bem. Estou treinando aqui ainda. Então, muito bem. Esta é a síntese, né? Falando desse livro das origens. Essa é a síntese. O livro de Gênesis traz a revelação de que as escrituras foram dadas principalmente para que o ser humano aprenda como ser amigo de Deus e como essa amizade glorifica a Deus. E ele se alegra, podemos inferir até mesmo no fato do leitor estar lendo esse comentário aqui junto comigo, né? É entendendo o princípio que entendemos o meio e entendemos o final, o Apocalipse. É entendendo este espaço-tempo, né? No princípio e fim, iniciando e terminando, que entendemos a eternidade de Deus. A origem se confunde com o final, né? A origem se confunde com o final, né? O tempo e o espaço como um bloco em que Deus está presente no todo, ao mesmo tempo, não apenas em partes. Estes são princípios nossos que temos acreditado que a palavra de Deus nos mostra, né? Então, nós vamos então para esse capítulo 2, né, que são as notas
hermenêuticas preliminares. Aí tem um provérbio africano que diz assim: o acaso é um dos disfarces de Deus. Veja bem onde que eu já estou me entrando, tá bom? Porque Deus, ele é mestre em ocultar, né? Mestre em se revelar, né? Muito bem. Então, eu gostaria nesse instante que nós estudássemos a respeito da matéria de fé, hipóteses sobre possíveis leituras, hipóteses sobre os silêncios. Então, a primeira base para tudo, para o nosso estudo é hermenêutica, é fazer diferença entre esses três tipos de crenças, digamos assim, não é? Porque a verdadeira crença, ela é a matéria de fé, né? É a matéria de fé. A Bíblia, ela é nossa âncora, né? Ela é nossa âncora, quer dizer, nós temos que basear tudo na palavra de Deus. Nós cremos assim como cristãos, não é? E como cristãos reformados, quer dizer, como cristãos reformados, nós podemos buscar uma luz de alguns eventos históricos na oralidade, na tradição, né? Nós podemos ler livros deuterocanônicos ou apócrifos, ler livros que supostamente teriam sido escritos por esse, por aquele autor, que não são canônicos, que a igreja não teve desde o início como sendo a palavra revelada de Deus. Tudo isso pode nos ajudar a entender a cultura de cada época, a entender tantas coisas, mas a palavra final, que é a palavra de fé, que é o que nós temos fé, a matéria de fé que precisamos ter, ela está na Bíblia, que é a nossa âncora, e essas outras matérias também, hipóteses sobre possíveis leituras e hipóteses sobre os silêncios, também nós vamos tirar da Bíblia. Porém, isso aqui é matéria de fé, é aquilo que nós aceitamos, que se nós não cremos nessa parte, nós não estamos crendo na doutrina fiel. É o básico dos básicos, né? Já a hipótese sobre as possíveis leituras é diferente. Cada um pode chegar a aceitar uma hipótese. Então, também sobre os silêncios. Porque se você, por exemplo, lá na Bíblia fala que Jesus montou um jumentinho, mas não fala a cor do jumentinho. E alguém pode dizer, não, naquela época tinha tal raça, ele devia ser roxinho. Não, eu acho que ele era marronzinho, né? Isso aí são hipóteses sobre os silêncios, né? E tem também as hipóteses sobre possíveis leituras. Quando eu vou falar depois, por exemplo, aqui sobre batismo, né? As leituras que se fazem sobre essa palavra batismo. Então nós vemos isso aí. Agora, nós então, voltando aqui para o texto do livro, né? Gênesis, antes de tudo, é um livro onde se origina a vida, devocional, Deus bradou. Nós já passamos sobre isso aqui, vamos aqui para o capítulo 2, né? Notas hermenêuticas preliminares. Então, muito bem, sobre essa questão de matéria de fé e tudo mais, eu apresentei aqui esse gráfico aqui, olha. Esse gráfico, ele representa aqui, ele tem aqui o núcleo do texto e seus desdobramentos hermenêuticos, que é o núcleo da Bíblia, né? O núcleo. Então tem aqui, essa parte para cima é a interpretação que julgamos ser correta, e a parte de baixo é a interpretação que julgamos ser errada. Então, a leitura para nós, evangélicos reformados, para nós, então, essa leitura, e eu acredito que nós temos buscado crer da forma que nós achamos que todo cristão precisa crer, né? O que nós cremos que é o principal é isso. Então, veja bem, aqui seria a leitura antibíblica e aqui a leitura bíblica, a leitura mais coerente, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui nos slides também. Bom, muito bem, eu tenho aqui no slide esse aqui maior agora, né? Muito bem. Matéria de fé, leitura coerente 1, 42, 43, 44. Então aqui entra nas interpretações, as hipóteses de interpretação. Aqui a gente não usa a palavra eu creio. Todo mundo tem usado, né? Tem chavões na igreja que a gente usa, por exemplo,
todo mundo fala ali onde o pastor está pregando ou o cantor está cantando no templo, chama de altar. Todo mundo chama de altar. A igreja reformada não tem altar, gente. Aquilo não é altar, aquilo lá é o púlpito. Ou pode chamar de qualquer coisa, mas não é altar, porque altar é para a Igreja Católica Romana, porque é a missa onde Jesus morre a cada missa, para eles. Então Jesus morre de novo a cada missa, então é um altar, né? Mas aquele local para o reformado não é altar, né? Lá é o local da pregação, lá seria talvez o púlpito mesmo, né? É o local de onde o pregador fala, entendeu? Então não existe mais Santo dos Santos dentro da igreja. O Santo dos Santos é no céu e no nosso coração, né? O altar que existe é o altar do nosso coração, porque é o altar de louvor, onde nós não matamos Jesus de novo, mas nós louvamos a Ele, nós nos sacrificamos em louvor e gratidão a Ele. Muito bem, mas então também as pessoas também têm esse chavão de dizer: eu creio no pré-milenismo, eu creio no amilenismo. Não, a palavra crer aí não se aplica. Eu aceito como de melhor interpretação, segundo todo das escrituras, que eu entendo que a melhor interpretação seria o amilenismo, ou amilenismo é outra palavra errada, porque cunhado de amilenismo, uma doutrina que os reformados creem, a maioria dos reformados, que na verdade é milenismo realizado. Nós estamos já no milênio. Então, amilenismo seria, não vai existir milênio, nós estamos já no milênio. Então, aí eu aceito. Agora, a matéria de fé, na matéria de fé eu creio, porque se eu não crer, né, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Se eu não creio no Senhor Jesus Cristo, eu não sou salvo, é matéria de fé, não é? Agora, veja bem, aí nós vemos então aqui o núcleo das Escrituras, é a matéria de fé, e que esse núcleo é o que contém a verdade absoluta, que nós nem sempre podemos enxergar, podemos adentrar, e vamos adentrando com o passar do tempo, né? Por exemplo, a doutrina da Trindade. Quanto tempo passou, né, já pelo século II e III e tal, que estava se estabelecendo melhor o entendimento sobre a doutrina da Trindade. Por quê? Porque é uma matéria difícil, mas o núcleo estava lá. Agora, a matéria de fé, então, nós podemos ter interpretações dela, fazer leituras diferentes, mas a interpretação, a matéria de aceitação, de opinião pessoal, né? Aqui, eu cometi um erro aqui. A leitura ainda é da matéria de fé, mas às vezes por causa de uma palavra, uma coisa exegese, eu leio um pouco diferente. A interpretação é que seria isso aqui, a opinião pessoal, né? 1, 2, 3, que ela tem que ser coerente com esse núcleo, né? E a hipótese, essa hipótese de não somente da interpretação, mas essa hipótese dos silêncios, por exemplo, ela precisa ser coerente com o todo das Escrituras. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos leituras antibíblicas, por exemplo, esse profeta Branham, eu não sei bem como pronuncia, Branham, né? Que nasceu em 1900 e pouquinho, morreu em 1960 e alguma coisa, que tem o tabernáculo da fé. Ele se autodeclarou como o profeta Elias e o profeta da última tempo da dispensação da igreja, né? Segundo as cartas do Apocalipse. Então ele é o último profeta antes da volta de Jesus. Então existe aqui em Manaus mesmo, existe o tabernáculo da fé, que ele já morreu, mas os seus seguidores. Esse Branham, ele nas suas doutrinas, ele pregou que, por exemplo, que o fruto que Eva comeu não era o fruto material. Ali era outra coisa, tinha outro significado, né? E então ele fez uma interpretação desse núcleo, né? Ele fez uma leitura, né, errada. Então é antibíblica, né? Agora, tem pessoas que fazem interpretações, aí fazem analogias e tudo mais e tal, e vão para o lado errado. E aí tem as hipóteses, né? Tem as hipóteses. Essas hipóteses, elas podem ser antibíblicas ou não, né? Por exemplo, alguém pode dizer assim: olha, eu acredito que a serpente, ela devia ter perna, devia ser um tipo de um dragão, uma coisa assim, aí ela perdeu as pernas e tal. Bom, isso não é incoerente com todas as Escrituras, pode ser até ridículo para alguns, pode ser até curioso, pode ser cômico, mas ele não é incoerente, né? Agora,
dizer, não, na verdade não era uma serpente, lá era um outro tipo de animal e tudo mais e tal, e você pode vir para a hipótese antibíblica, né? Então, nós vemos isso aí, muito interessante, a matéria de fé, hipóteses das leituras e dos silêncios, né? Ó, a matéria de fé, então está resumido aqui, ó, o básico literal que não pode ser negado sem corromper a doutrina geral das Escrituras. Por exemplo, Jesus virá de novo, eu creio, né? As hipóteses das leituras, né? A transliteração por causa da dificuldade de tradução, por exemplo, vou falar sobre a palavra católico e a palavra batismo, por exemplo, que pode trazer hipóteses diferentes da leitura dessas palavras, né? A transliteração por uso corriqueiro, por exemplo, a palavra amém, e as interpretações possíveis, por exemplo, como eu já falei aqui sobre amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Então, para esse tipo de hipótese das leituras, o certo verbo usar é aceitar. Eu aceito como mais viável de acordo com todas as escrituras. Agora, existem as hipóteses fictícias dos silêncios, né? Silêncios podem gerar hipóteses para preencher o vazio do contexto. Então, é também aceitar. Eu aceito provável, sem ferir o todo das escrituras. Agora, sempre dizendo que essas hipóteses fictícias dos silêncios, aquelas que não ferem o todo das escrituras, por exemplo, Deus criou a luz, bom, foi quando ele criou os fótons. Será que foi? Ou alguém diz, não, acredito que foi quando ele fez surgir os primeiros astros, os primeiros sóis das galáxias, mesmo que o nosso Sol ainda não existia, né, no primeiro dia, né? E tem várias formas de se interpretar, e então existem hipóteses para preencher o vazio do contexto. Então eu aceito o provável. Agora, tem que dizer que esse tipo de hipótese, elas são infinitas, porque o mundo das possibilidades, ele é infinito, né? Ele é infinito. Nós podemos o tempo todo estar fazendo novas hipóteses aí, né? Muito bem. Então, matéria de fé, hipótese da leitura do silêncio, matéria de fé, Jesus virá de novo, eu creio, né? Matéria de fé, o básico literal, né, que não pode corromper, Jesus virá de novo, eu creio. Agora, por exemplo, uma matéria de fé que tem aqui no texto bíblico, veja bem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Isso aqui não tem como fugir da matéria de fé, porque nós sabemos, dada a ordem do arcanjo ressoar a trombeta, vai ter uma ordem de um arcanjo, vai ter uma trombeta ressoando, ou muitas, o próprio Senhor descerá dos céus, isso aí vai acontecer. Descer do céu não significa só porque ele vem de cima, mas é de cima no sentido de qualidade. Ele pode abrir um portal até paralelo aqui, e ele entrar aqui, e ele está descendo do céu, porque ele está vindo de uma dimensão celestial que é superior para a terrena, que é inferior. Então, ele descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, quando ele vir, vai haver a ressurreição dos mortos em Cristo, né? Os que morreram crentes no Senhor Jesus Cristo. Esse primeiro aqui é um piscar de olhos, digamos. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para o mesmo corpo celestial que os mortos ressuscitaram. Então vai ser transformado e seremos todos, tanto os que morreram, que ressuscitaram com um novo corpo, e os que foram transformados para um novo corpo celestial, agora vão ser elevados. Então seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, né? E assim estaremos com o Senhor para sempre. Pronto. Isso aqui, meus irmãos, é um resumo do resumo do final. Agora, tem muito pano para manga aqui de interpretações de nuances desses acontecimentos que aí não são matéria de fé. Que se alguém dizer que não crê nisso aqui, ele não crê na doutrina de Jesus Cristo, na palavra de Deus. Agora, se ele é amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, se acha que a igreja vai passar pelo arrebatamento ou não e tudo mais, isso aí é outra coisa. Não vai interferir na nossa salvação, na nossa doutrina, nem na nossa comunhão com Deus, que é muito importante, né? Então, eu aceito como mais viável de acordo com todas as escrituras,
né? Muito bem. Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui agora, às vezes o tradutor se esquivou de dar o significado literal de uma palavra por causa das várias interpretações. Se ele traduzisse literalmente, iria optar sem querer por uma interpretação. Veja bem, o tradutor da Bíblia, quando ele está diante do texto grego, do texto hebraico e tudo mais, ele às vezes, como tem aquele ditado parece que em italiano, se eu não me engano, né? Traditore, quer dizer, todo tradutor é traidor, então ele acaba diminuindo bastante o significado e as possibilidades de leitura, porque, veja bem, nós precisamos traduzir a Bíblia deixando as possibilidades de interpretação que o Espírito Santo deixou. É por isso que eu não gosto da Bíblia na linguagem de hoje. Eu vou dizer por quê. Só fazer um pequeno resumo, eu estava no lançamento dessa Bíblia com um dos tradutores, e ele deu uma palestra para a gente, eu era um seminarista, então ele disse o seguinte, a tradução é dinâmica, né? Eu estava fazendo, na verdade ele deu um curso para nós sobre a tradução dinâmica, de equivalência dinâmica. Então, por exemplo, você pega uma palavra, por exemplo, dúvida, né? Aí, na verdade, tem 3 tipos de interpretação. Que dúvida é essa? É uma dúvida sistemática, é uma dúvida falsa. Aí o tradutor vai pegar e ele vai interpretar e ele vai escrever dentro da interpretação dele. É uma equivalência dinâmica, mas ele zera a possibilidade do leitor no texto em português fazer as mesmas interpretações que eram possíveis fazer. Porque nós não podemos tirar essa riqueza do texto. Por exemplo, quando no Antigo Testamento traduz, né, a palavra justo, né, em alguns textos traduz a palavra justo por bom. Né? Então, aí tirou, porque a palavra justo, eu até falei com o professor, por que tirou, por exemplo, a palavra justo? E eu falei diretamente com ele, né? E ele falou assim, veja bem, você, um leitor que é quase analfabeto, está lendo ali, qual é melhor? Ele se estribar no próprio conhecimento dele, ou 10 grandes exegetas que traduziram esta Bíblia e acharam melhor colocar bom? Aí eu disse para ele, olha, onde anda o Espírito Santo aí? Porque o Espírito Santo está nos guiando na leitura da palavra. Se você tira, se tem 5 portas abertas, o Espírito Santo vai te guiar a entrar pela que você está sendo mais condizente. Aí alguém vem, fecha 4 portas e deixa só uma aberta. Então está errado. Então o tradutor muitas vezes é traidor. Né? Então, nós vamos ver, por exemplo, né, só dar um exemplo do credo em latim. Isso aqui não é da Bíblia, mas é só para dar um exemplo disso aí, né? Aqui ele fala, por exemplo, Sanctam Ecclesiam Catholicam. Eu creio, né? Credo in Spiritu Sanctum, Sancta Ecclesia Católica. Eu creio na Santa Igreja Católica. Aqui a tradução para o português é: eu creio na Santa Igreja Universal. Né? Agora, se falar universal é outra, se falar mundial é outra, né? Mas na Santa Igreja Universal. É a tradução certa. Só que o povo falava tanto em católico como sendo universal, que o tradutor para o português deixou católico no credo. Então, quando você lê o credo hoje, você lê: eu creio na Santa Igreja Católica. Aí parece que esse credo estava se referindo à Igreja de Roma, mas não era. Isso aqui é coisa do 2º século ainda antes de Cristo. Do 1º para o 2º século antes de Cristo, dos apóstolos, né? Não é canônico, mas é antes de Constantino, antes da Igreja Romana, propriamente dito, né? Então, Santa Eclesia Católica. Então, aí nós vemos que tem aí esse problema. Agora, o grande exemplo no Novo Testamento de transliteração, a palavra batismo, que antigamente se escrevia baptismo em português, né? E no grego é bapto, né? Ao qual se acrescenta o sufixo ismos aqui em português para fazer, no grego, para fazer baptismos ou baptisma, que são batismos, né? Aí veja bem, a matéria de fé, de hipótese das leituras dos silêncios, voltando aqui, né? Lembra do que nós estamos falando sobre isso? Não é não?
Então, voltando agora para bapto, se você colocar lá no tradutor na internet, você coloca bapto em grego, vai aparecer batismo. Batismo. Mas só que não é tradução. Isso aqui foi transliteração, certo? Isso aqui é bapto, batismo em português, ou baptismo em grego, em inglês, né? Assim por diante. Por que que um próprio tradutor desse nível traz isso aí? Porque já ficou desde o século XVI para cá, quando ficaram traduzidos, quando, por exemplo, o João Ferreira de Almeida e outras bíblias, outros autores traduziram, eles ficaram com medo, ou eles ficaram preocupados deles fecharem portas da interpretação e eles trazerem a própria interpretação deles e eles danificarem a Bíblia, eles danificarem a riqueza das possibilidades da Bíblia. Então o que é que eles fizeram? Por exemplo, aqui no grego, o Almeida, ele tinha um grego aqui. Então ele viu, por exemplo, ele estudou a palavra batismo, poderia trazer aqui muito significado de batismo, muitos textos, mas não dá tempo. Mas ele, por exemplo, em Marcos 7,4, ele leu aqui, né, Caiap, agoras en me baptisontai. Então, ao vir ao mercado, né, agoras é praça, mercado, agora, né, ao vir para o mercado, eles não se lavam, eles não comem se não se lavam, entendeu? Quer dizer, os fariseus, quando eles iam até o mercado, eles depois disso, eles não comiam se eles não lavavam. Mas lavavam o quê? Eles lavavam as suas mãos, né? Mas depois eu vou falar sobre as mãos. E outras coisas existem, a qual eles receberam para manter as lavagens, os baptismos, tá vendo? De xícaras, aqui está escrito navios, mas de vasos, né? E utensílios e outras coisas mais. Então, o que nós vemos é o seguinte, essa palavra batismo aqui, por exemplo, nesse texto de Marcos 7, 3, ele vem aqui, olha, baptisontai, eles lavam, né? Lavam o quê? Aqui antes está escrito, cuidadosamente eles lavam, está nipsontai, porque é outro termo para lavar, eles lavam, mas depois repete, e eles lavam já com esse termo também, baptisontai. Então eles lavam o quê? As mãos, né? Reiras, as mãos, né? Então eles não comem se eles não lavarem as mãos, por causa da tradição dos anciãos. Então eles não comem, né? Se eles não lavam, eles lavam, se não, olha como está escrito em grego, ame baptisontai, o que é silsim. Se não se lavam, não comem. Então lavar a mão, agora você pensa, por exemplo, quando Jesus Cristo ele fez o milagre, não é? Quando ele fez o milagre lá da água em vinho, tinha umas talhas lá que era da purificação. As talhas que eram águas tiradas geralmente, segundo o Antigo Testamento, deviam ser tiradas de água corrente, porque o batismo não pode ser em água de tanque, em água parada, que é chamada água morta. Nesse caso, tinha que ser pela água corrente, água viva de um córrego. Por isso que João batizava lá no Jordão. Mesmo que João aspergisse, ou fizesse a ablução, ou mergulhasse, não importa, ele batizava no Jordão, por quê? Porque é água corrente, água viva. Então eles pegavam aquela água viva, aquela água pura, eles colocavam nas talhas para tirarem daquela água e lavarem suas mãos, jogarem sobre as suas mãos. Então, o João Ferreira de Almeida, por exemplo, quando traduziu para o português, ele falou, e agora? E agora? É mergulhar, aspergir, é lavar, é derramar. Essa palavra batismo, como é que eu vou traduzir? Quando João batizava, eu vou colocar João mergulhava, ou João aspergia, ou João lavava, ou João derramava. Quando fala que Jesus, os discípulos de Jesus batizavam, então Jesus falou, ide por todo mundo e batizai, então, ide por todo mundo e lavai com água, né? E aspergir com água, e derrama com água, e mergulha com água. E ele ficou pirado, ele falou, olha, sabe uma coisa? O tradutor, vou escapar desta. Cada um leia e interprete conforme o seu coração, conforme ele for tendo iluminação. Daí surgiram várias denominações, os anabatistas surgiram mesmo antes
dos reformados, e depois os batistas continuaram com a ideia de mergulhar, né? E Calvino, na Reforma, seguiu o mesmo rito católico que vinha desde muito antes de Constantino, muito antes, esse rito de aspergir ou de derramar, fazer a ablução, né? E aí nós temos duas formas principais, e isso aí não é matéria de fé, no sentido, por que que eu disse que não é matéria de fé nesse sentido de você ficar contra, você danificar a sua fé em Cristo Jesus? Não, por quê? Porque Deus não quis deixar tão claro assim, porque não era tão importante. O importante é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizar com água, o elemento. Então não é matéria, mas é uma hipótese de leitura, né? De leitura por causa de transliteração, que no português, por exemplo, a palavra amém, ela foi transliterada também, né, do hebraico, né, amém, que significa verdadeiramente, ou assim seja, né, ou em verdade, né, e assim por diante. Então nós vemos que tudo que eu estou falando aqui para vocês tem muitas coisas importantes, porque nós vamos adentrar o livro de Gênesis. E vocês sabem que o livro de Gênesis é difícil, né? E é muito resumido. E então nós temos que ter todo esse conhecimento, toda essa base hermenêutica, para podermos nos debruçar sobre o primeiro livro da Bíblia. Então, recapitulando, né? Já está muito claro isso, né? Afinal, todo contador de histórias aguça a imaginação do ouvinte. É porque eu estava colocando assim, ó, sobre a hipótese. Porque você sabe o que, irmãos? Tem pessoas que acham que nós não podemos fazer hipóteses sobre os silêncios da Bíblia, né? As hipóteses que nós fazemos, se são mais lógicas, elas são baseadas na natureza, na revelação que Deus faz na natureza. Quanto mais a fórmula matemática daquilo que se revelou na natureza está mais correta, quanto mais próxima da verdade absoluta mais nós podemos usar como hipóteses para preencher silêncios bíblicos. Tem pessoas que não aceitam isso. Olha. Assim, as hipóteses em possibilidades infinitas surgem quando há silêncio nas Escrituras. Fato ou explicação que surgiria das perguntas feitas ao texto que este não responde. Portanto, não há problema imaginarmos hipóteses que podem ser ou não aceitas como as mais lógicas por todos. Afinal, todo contador de histórias, quer dizer, Deus, ao contar a sua história na natureza, revelando a nós pelas coisas naturais, e Deus, ao contar a sua história a nós pela palavra, revelando a nós por escrito, ele que é o contador de histórias, ele aguça a nossa imaginação. Então isso não tem nenhum problema, certo? Mas, lembrando, a Bíblia é nossa arma. Eu, por exemplo, aqui, o meu ponto de vista é esse. Eu vou fazer viagens com vocês aqui, né? Desde de tempos primordiais, antes do próprio Big Bang, se é que o Big Bang foi o Big Bang, né? As singularidades, quando que as matérias se formaram, os átomos, antes de existirem átomos, antes de existirem fótons, era tudo trevas, porque as partículas eram soltas, né? E assim por diante, nós vamos tomar tanto conhecimento que daqui 50 anos, 100, 200 anos, se Jesus não voltar, outro Jetson vai estar aqui falando isso, já de uma outra forma, porque vai estar mais próximo da verdade da natureza que Deus criou, mas a Bíblia continua sendo a mesma. A Bíblia continua sendo a mesma, né? Então, a Bíblia é a nossa âncora, né? Então, o exemplo de Calvino, eu vou citar aqui o exemplo de Calvino, porque os teólogos aí de plantão, que ficaram aqui torcendo um pouco por minha causa aqui, eu vou citar isso aqui, foi o Lopes, e agora até eu estou confundindo aqui, se é o Hernandes Dias Lopes ou se é Augusto Nicodemos Lopes, porque eu tenho dois Lopes aqui, se eu não me engano esse aqui é do Nicodemos, a maior parte dos Lopes que eu digo aqui é o Nicodemos, porque o Nicodemos tem obras de hermenêutica, né? Então eu estudo muito as obras dele. Mas então, ele que escreveu essa parte aqui,
falando sobre Calvino, que ele leu do texto de Calvino. Eu também tenho esses textos de Calvino, tenho os comentários da Bíblia e tenho também as institutas da religião cristã de Calvino. Então ele diz aqui, ó, isso não quer dizer, o fato de você se ater no texto literal, né, e literário, numa tradução verbal, ele está dizendo, isso não quer dizer que os reformadores fossem sempre consistentes na aplicação deste princípio. Às vezes, eles acham sentidos nas passagens bíblicas que não parecem evidentes de uma leitura normal e simples do texto. Por exemplo, ao interpretar a passagem de Mateus 27:35, em que os soldados rasgaram as roupas de Jesus, Calvino declara, o evangelista nos apresenta Cristo despido de suas roupas para transmitir-nos o fato de que, pela sua nudez, somos cobertos com as riquezas que nos adornam diante de Deus. Agora, isso aqui é uma interpretação textual? É uma exegeticamente possível? Não. Literalmente não. Nós nos apegamos na literalidade, né? E não somente na literalidade pura, porque a literalidade pura, ela pode não definir o que é para nós no português. Daí a literalidade pura, exegética, ela se transforma na literatura, no texto como literatura. Então, nós vemos que Calvino usou uma licença teológica, digamos assim, né? Ele usou uma licença, mas totalmente dentro da coerência com as Escrituras. Quer dizer, Calvino viajou na maionese aqui. Então, se alguém pensa que os teólogos não podem fazer isso, o Calvino fazia, né? Ele viajou na maionese aqui. Agora, só que Calvino, ele teve um ímpeto de luminosidade, um ímpeto de iluminação aqui, e ele poetizou o fato de tirarem as vestes de Cristo e rasgarem e tudo mais, e Jesus ficar desnudo e sem as vestes e tudo. Ele poetizou isso, falou, gente, isso é muito bom. Ele imaginou que podia ser um ato parabólico. E veja bem, guarda bem essa expressão, atos parabólicos, porque eu vou frisar muito isso quando nós formos, então, interpretar o Gênesis. Os atos parabólicos na criação. Por exemplo, Deus criou luz. Quando o capítulo sobre luz vai ser tão interessante, porque é tanta coisa que tem para tratar sobre a luz, na vida social, na vida material, na física, na química, na biologia e na vida espiritual e na história da humanidade, na história da igreja, na história do universo. É tanta coisa que a luz, né? Luz e trevas ali, mas olha, é coisa maravilhosa. Então quando Deus criou a luz, ele fez através de um ato parabólico, certo? Eu creio assim. Então, o que acontece, olha, tá vendo? Eu falei, eu creio assim, até a palavra certa, eu aceito assim, né? Porque já é uma interpretação que eu estou fazendo. Então, Calvino, ele usou essa licença teológica, ele usou isso como um ato parabólico que Deus permitiu que acontecesse dos soldados rasgarem as vestes dele, né? Então, vocês estão vendo aí, né? Agora, por exemplo, um exemplo de uma hipótese antibíblica. Isso aqui é aquele reverendo Moon, já falecido. Ele faleceu em 2012 com 92 anos. Ele criou a Igreja da Unificação, né? E é um coreano. É uma heresia total e absoluta, né? Por exemplo, olha, ele viajou na maionese, mas naquele outro sentido, que é aquele sentido em que nós vemos lá, isso aqui, olha, com a hipótese antibíblica, né? Ele viajou aqui no antibíblico, que dá anti-igreja, da antidoutrina e da anticristo, certo? Então é isso aí que foi a viagem dele, né? Então, nós vemos que esse reverendo Moon, ele escreveu no seu livro Exposição do Princípio Divino. Eu tive esse livro e perdi, né, em português. Mas aqui eu tinha achado a versão em espanhol, mas é Exposição do Princípio Divino. A respeito da serpente, por exemplo, ele escreveu, né, do Éden, que houve um triângulo amoroso entre Adão e Eva, segundo ele, né? Houve um triângulo amoroso, e esse tipo de... é muito comum
nas pessoas que querem interpretar o Gênesis a seu próprio entendimento e na sua própria ignorância e vanglória, de inventarem coisas e inclusive de irem para escritos apócrifos também, né? Inclusive, por exemplo, nós sabemos, né, que tem histórias aí sobre uma outra mulher que Deus teria criado antes de criar Eva e assim por diante, e de onde nasceu o feminismo, né? Porque essa primeira mulher não teria aceitado ficar por baixo de Adão e ela se rebelou contra Deus. E Deus então expulsou e criou ela. Isso tudo é mentira. Isso tudo não tem na palavra. E é totalmente incompatível com a palavra que Deus diz que criou o universo, que criou a terra, que criou o ser humano, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os fez, homem e mulher. Quando fala homem lá, ele está falando de Adão e de Eva juntos, e depois ele tirou Eva de dentro de Adão para dizer que é uma coisa só. Então, aqui esse Reverendo Moon, ele escreveu ele tinha uma religião própria dele, né, que dizia que a serpente, né, houve um triângulo amoroso entre Adão e Eva, e esta é uma hipótese que tenta dar detalhes sobre a tentação no Éden, que não tem nenhum respaldo bíblico e por ademais antibíblica. E o pior é que tais revelações extrabíblicas são dadas por seus autores como sendo a pura verdade. Aí eu faço até um parênteses para dizer o seguinte: tem pessoas que falam assim, mas como que você sabe que a Bíblia é verdade? Aí eu pergunto também, tá certo, mas você crê também nessas coisas aqui? Ou, por exemplo, tem gente aí no YouTube tudo trazendo vários tipos de doutrinas que não são bíblicas, sobre anjos, sobre demônios, sobre tantas coisas mais. E eles se baseiam em quê? Né? Os espíritas, quando fazem esses filmes aí sobre um lugar de paz onde as almas vão quando morrem, eles se baseiam em quê? Né? Se baseiam em quê? Qual é a âncora? Né? Nós temos a âncora, que é a palavra de Deus. Né? Aí alguém diz, não, mas a palavra de Deus, né, pode ser papel aceita tudo, né? Muito bem. Então também o Corão, todo mundo fala ao Corão, mas ao o artigo, né? Ao Corão, o Corão. A palavra certa no português é Corão, né? Então o Corão, né, ele também é uma palavra escrita. O livro dos Mormons, além da Bíblia, que eles têm, é uma Bíblia secundária deles. Os escritos de Ellen White dos Adventistas são escritos, além da Bíblia, canônicos, né? E assim por diante, tantas outras profecias que têm sido dadas hoje. Tem livros hoje, que eu não trouxe aqui agora, mas tem livros aí. Eu tenho livros aqui por exemplo, eu tenho um livro sobre o céu e o inferno, que a pessoa foi no céu, foi no inferno, revelou tanta coisa. Tem um livro aqui sobre a noiva de Cristo, uma carta à noiva, que a autora desse livro se chama de profetisa, e ela diz que se alguém não crer no livro que ela está escrevendo, essa carta que diz ela, Jesus ditou para ela escrever para a igreja, que essa pessoa não pode ser salva, não pode entrar no reino de Jesus. Quer dizer, a pessoa precisa crer na palavra aqui para ser salvo, né? Como dizem as escrituras, né? Como Jesus falou, né? Que nós devemos analisar as escrituras para a nossa salvação. E há um livro extra aí que, se você não acreditar nele também, você não pode ser salvo. Então, qual é a diferença dessa palavra para o resto das palavras? Né? A diferença está principalmente aqui, ó, no coração. Né? Eu quero dizer para vocês que vocês façam um desafio para vocês mesmos. Leiam todos esses livros, escutem esses vídeos todos e tal, e leiam esses livros aí extras que tem, e leia a Bíblia, certo? E faça um exame no seu coração. Qual é o texto que você está lendo aqui que tem uma testificação dentro de você que é verdade? Né? Porque a própria Bíblia diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se ele testifica isso, ele testifica o restante. Né? E diz que toda a Escritura é útil, né? É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça. Então, se você é edificado, se você sente esse ardor no seu coração, que é subjetivo, porque
o que nós vemos é o seguinte, que o objetivo, ele é respaldado pelo subjetivo, entendeu? Ele testifica no nosso coração que isso aqui é a verdade. Já as outras pessoas, eles tentam trazer sempre aquilo que é objetivo. Por exemplo, esse Brahman que eu citei aqui, Brahman, não sei como é o nome dele, ele fazia curas, muitas curas mesmo, que eram filmadas, cegos, surdos, tudo mais e tal. E ele queria dizer que por causa dessas curas, significava que ele era o profeta de Deus, dos últimos tempos, o Elias. E ele teve doutrinas contrárias à palavra, como disse, do próprio Éden, né? E muitas outras doutrinas erradas. Então, como diz o Augusto Nicodemos, o Lopes, que é o Nicodemos, ele dizendo que o profeta, né, primeiramente a profecia tem que se cumprir, né? Mas às vezes o diabo faz uma profecia se cumprir, né? Mas em segundo lugar, a doutrina que prega aquele profeta tem que ser condizente com as escrituras, né? Então, faça esse desafio, né? Uma vez eu encontrei eu estava ia passando, eu era bem novinho, trabalhava no banco, e na praça, parece que não sei se é Praça 7, não sei como chama aquela praça, lá em Belo Horizonte. E eu tinha uns 19 anos, e tinha um pessoal da Assembleia de Deus fazendo um culto na praça. E tinha um jovem assim, não sei, o mais velho que eu, talvez quase uns 30 anos, e eu ali perto dele falou assim, é até bonito, mas eu não creio em Deus. Eu falei, você não crê em Deus? Não. Aí eu falei assim, olha, eu posso fazer uma sugestão para você? É um desafio. Ele falou, pode. Olha, por que você não peça a Deus para se revelar para você de alguma forma? Para mostrar no seu coração, para mostrar de alguma forma que Ele existe. Porque eu acredito o seguinte, se Deus existe, né? Eu creio que Ele existe, mas se Ele existe, você deve pensar isso. Ele se revela a mim, né? E Ele tem se revelado através da natureza, através da Bíblia, mas Ele não está conseguindo ver isso. Então peça que Deus abra um pouco essa iluminação para você ver essa revelação de Deus, para Ele se comunicar com você de alguma forma. Faça esse desafio. Se Ele não se comunicar, então pronto. Continua sendo ateu. Falei para ele, falou, não, tá bom, eu vou fazer isso. Ele deu a entender que ia fazer, né? Muito bem. Então nós vemos aí a interpretação literal, mais literária, como já disse, né? E o paradigma em âncora literal. Aqui é um outro ponto capítulo 2, ponto 2, tá certo? Eu vou partir para esse ponto já no próximo vídeo. Eu vou fazer uma oração agora. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que estão ouvindo, que estão estudando a Bíblia comigo. Pai de amor, eu te agradeço e peço a iluminação do teu Espírito para todos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.